Oi. Oi. Pessoal, vou esperar um minutinho o pessoal entrar, que preciso dar um recadinho. Hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, tá? Página 113. Mas antes, deixa eu dar um recadinho e pedir um favor para vocês. Não sei se eu cheguei a comentar com essa sala ou não, mas se eu comentei, eu peço desculpa. Sobre a semana que não vai ter prova, da 10ª semana, vai ser a 10ª semana do 4º bimestre, tá? Eu acho que eu não devo ter comentado com essa sala, mas só retificando, se algum professor aí comentou com essa sala ou não, a semana que não haverá prova é somente a 10ª semana do 4º bimestre, ou seja, a última semana lá de dezembro, nós só vamos ter 9 semanas do 4º bimestre, tá? Então, nós só vamos ter 9 provas no 4º bimestre, 9 semanas avaliativas no 4º bimestre, entenderam? Então, é lá do 4º bimestre que nós não vamos ter a 10ª semana. A semana que vem é prova normal, que é a nossa 10ª semana, a nossa última semana do 3º bimestre. Então, nós vamos ter prova normal. Na 10ª, normal, certo? Entendido? Então, se a turma da sala de vocês perguntarem, aí vocês terão prova normal na semana que vem. Vocês só não terão a 10ª semana de prova lá do 4º bimestre, lá em dezembro, tá? Do resto, as 9 semanas antes do 4º bimestre tem prova normal. Entendido? Semana que vem, prova normal para vocês fazerem lá no Moodle. Então, aproveitando o gancho, né? Tem algumas pessoas que não fizeram ainda a semana 8 da semana passada, porque ontem eu entrei lá no portal. Tem gente que ainda não fez, certo? Então, quem ainda não fez, por favor, entra lá e faça. Entendido? Alguma dúvida com relação? Semana que vem, prova normal. Somente na 10ª semana do 4º trimestre que não. Certo? Só na 10ª semana que não tem? Nós não vamos ter lá do 4º bimestre. Semana que vem, a 10ª semana. Ó, nós estamos na semana 9. Semana que vem é semana 10. Semana que vem tem prova normal. O que não vai ter é só lá no 4º bimestre. Certo? Entendido? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre geometria espacial. Então, avisem os colegas depois no grupo, tá? Se alguém perguntar, é só do 4º bimestre. Vamos lá. Página 113, galerinha. Alguém gosta de ler? Quer ler aqui? Laboratório, qual é a forma da Terra? Alguém quer ler? Não? Então, vamos lá. O homem começou a indagar sobre qual a forma da Terra. Quando o homem começou a indagar sobre qual seria a forma da Terra, uma das primeiras hipóteses que surgiram é de que ela teria a forma de um plano, como o tampo de uma mesa. Então, antigamente, eles achavam que a Terra era plana, que ele tinha um formato circular, como se fosse uma mesa redonda, certo? Aí, devido às crenças, os homens não navegavam para muito distante da costa, pois acreditavam que, quanto mais se afastassem, maior seria o perigo de despencar de sua embarcação no local em que a terra acabasse.
Então, eles imaginaram que a Terra teria um começo e um fim. E que se eles fossem até o final, eles iam cair, certo? Muitos séculos se passaram e alguns fatos foram observados com mais rigor. Por meio desses estudos, concluiu-se que a Terra tem uma forma arredondada, como a de uma esfera, ligeiramente achatada nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Tal afirmação sobre a esferilidade da Terra é atribuída a Newton, o famoso físico e matemático inglês, já lá no século XVII. Tá? Então, essa é uma curiosidade aí para a gente ficar por dentro do assunto. Foi a partir dos conhecimentos da geometria que o homem desenvolveu uma imensa quantidade de formas. Veja algumas construções que nos dão ideias de figuras geométricas não planas. Então, antes, nós vimos as figuras de duas dimensões, que é aquela figura em que eu tenho apenas duas dimensões, comprimento, largura, base vezes altura, certo? Duas dimensões. Agora, nós vamos ver as figuras tridimensionais, que são as espaciais, certo? Que ela tem, ó, 3 dimensões, tá? Por exemplo, o cubo tem largura, altura e profundidade, 3 dimensões. Então, vamos lá. O estacionamento, vamos ver essa figura aqui, ó. O que vocês conseguem enxergar nessa primeira figura aqui, ó? O que vocês conseguem observar aqui? Vamos lá, participação. Vale ponto, vocês sabem disso, quem participa das aulas. Vamos lá. Alguém quer falar? O que vocês conseguem? Um monte de livros? Isso, um monte de livros. E o livro, ele tem que formato pra gente, um livro? Lembrando que dentro dele, ele tem espaço, né? Ele não é uma figura plana. Não sei falar. Achatado, sei lá. Vamos pensar no tijolo. Que formato que tem um tijolo? Tijolo tem o formato de um livro, não é? E aí? Tem um formato retangular. Tipo, eu esqueci como que fala. As faces deles é um retângulo. Mas essa figura, uma caixa de sapato, por exemplo. Que figura que ela é? Geométrica. Uma caixa de sapato. Olhem aí na apostila de vocês, gente. É paralelepípedo. Isso, é um paralelepípedo. Isso mesmo, um paralelepípedo. Tem o formato de um paralelepípedo. Então, essa foto aqui, ó, ela é o estacionamento da biblioteca pública lá da cidade de Kansas, no estado norte-americano de Missouri, no centro do país. Ela é formada por 22 livros gigantes, que tem 7 metros de altura por 3 metros de largura. Tá? Então, ele tem, ó, de largura, ele tem 3 por 7 metros de altura. Ele é um formato de um paralelepípedo, certo? Já essa figura 6 aqui, ó, é a Torre dos Ventos, construída em 1986, localizada na cidade japonesa de Yokohama. O prédio cilíndrico foi coberto por uma estrutura metálica que reflete a paisagem durante o dia e cria diferentes efeitos de luz à noite. Então, qual é o formato dessa figura aqui, ó? Quem sabe me dizer? Cilindro. Um cilindro. Agora, pensando no nosso dia a dia, na nossa casa, que exemplo nós podemos dar aí que tem um formato de um cilindro? Quem saberia me dizer? Uma garrafa? Uma garrafa? Sim, sem aquela ponta dela, sim. O que mais? Caixinha de remédio? De plástico? Pode ser. Copo? Eu tenho uma que parece um cilindro. Oi? Eu tenho uma caixinha de remédio que parece um cilindro. Ótimo. O que mais? O que mais? Vamos pensar. Uma latinha? Uma latinha de refrigerante. Muito bem. O que mais? Vamos pensar. Uma latinha de leite ninho. O que mais?
panela redonda lá que a mãe de vocês fazem comida. A cola bastão. A cola bastão. Um lápis, né? Um lápis, uma caneta redonda. Uma mesa redonda. Mesa não. Mesa não. A mesa Ah, é é plana. mesmo. A mesa é plana. Agora aqui, vamos ver do lado aqui, ó. Do lado nós temos uma catedral basílica lá de Maringá, no Paraná. Ela é a mais alta catedral da América Latina. Que formato que tem essa catedral aqui? Pirâmide. Ela tem a base redonda. Ela é redonda. A base dela é redonda. Como é chamado? Oi? Cone. Isso, um cone, muito bem. Agora, aqui nessa última figura, ó, nós temos aí as casas cubo. São 32 moradias de forma cúbica, uma do lado da outra, construída na década de 1980 na cidade de Roterdã, na Holanda. O que vocês conseguem visualizar? Que figura que forma aqui, ó, no telhado das casinhas? Que figura é essa daqui, ó? Isso, um cubo, muito bem, é um cubo. Muito bem. E o que a gente pode dar de exemplo de cubo que a gente tem na nossa casa? Para a gente fazer comparação. Uma caixinha. Mas vocês têm um brinquedinho que vocês ficam rodando ele assim, até ficar umas cores coloridas, todo do Cubo mesmo mágico. lado. Cubo mágico. O cubo mágico. Ele é um cubo, certo? Tem o formato de um cubo. Então, agora vamos ver aqui, ó. Observe as figuras abaixo e identifique com qual sólido podemos associá-las. Olhando aqui, nós temos um bloquinho, um livro e uma caixinha de porta-treco, ou porta-joia. Que figura a gente pode assemelhar a essas figuras do nosso dia a dia aqui? Que a gente acabou de falar lá sobre os livros. Como é chamado isso aqui? Paralelepípedo? Isso, um paralelepípedo. Muito bem, dona Isis. Ele é comparado a um paralelepípedo. Se vocês moram em Itupeva, se vocês um dia passarem de frente à Escola Manuel, vocês vão ver que as ruas lá são feitas de paralelepípedo ainda, certo? São figuras nesses formatos aqui, pedras nesse formato, né? Agora vamos olhar aqui, ó. Nós temos um copo, um lápis e uma latinha de refrigerante. Com qual figura nós podemos assemelhar? Um cilindro. Isso, um cilindro, muito bem, um cilindro. Agora vamos lá. Nós temos aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos aqui agora uma figura nesse formato aqui. Como é que é chamado esse formato aqui de figura? Cone? Isso, um cone, muito bem. Então, no cone, ó, cone de sinalização, nós podemos ver um cone numa casquinha de sorvete e no megafone aqui, certo? E essa aqui, ó, que eu comentei com vocês, que a gente poderia dar como exemplo aí. Como é que é chamada essa figura mesmo? Esse sólido? E aí? Cubo. Cubo, muito bem, cubo. E a... Peraí. E agora aqui, bolinha de gude, bola de sorvete, bola de futebol. Como que a gente chama esse sólido aqui? Esfera. Esfera, muito bem. Bom, agora vamos observar essa figurinha aqui e responder. Quantas faces nós temos nela? Quantas arestas e quantos vértices nós temos aí? Bom, vamos lá, completando então, ó. Cada região plana da superfície do sólido, ela é chamada de face. Então, o que é uma face? Vamos pensar. Se eu pegar um cubo mágico, onde eu consigo tocar, onde está aquelas cores vermelho, amarelo, verde lá, aquilo é chamado de faces, tá? Agora, a linha de encontro de duas faces de um sólido chama arestas. Então, o que é arestas? Arestas são esses segmentos aqui, ó.
que une as laterais. Aqui, ó. Esses segmentos aqui são chamados de arestas, ó. E o que é o vértice? O vértice é os cantinhos, onde se encontram essas arestas, tá? Então, ó, os cantinhos aqui onde se encontram as arestas é chamado de vértice. Esse segmento aqui, ó, que vai de um vértice ao outro, é chamado de arestas. E aqui, onde eu consigo tocar, aqui, ó, toda essa região amarela, é chamado de face, tá? Então, face é onde eu consigo tocar, arestas são os segmentos dessa figura, e os pontinhos, os cantos, onde une essas arestas, é chamado de vértice. Tudo bem? Deu para entender? Agora, quantas faces possui esse cubo, quantas arestas e quantos vértices? Então, contando aqui, gente, quantas faces eu tenho nessa figura aqui? Se ela tem 4 lados, mais a base em cima e mais a base embaixo. 6. 6 faces. Quanto que nós vamos ter de arestas? Arestas nós vamos ter 4 aqui em cima, ó. Depois 4 aqui na minha base e depois 4 nas laterais que desce. Somando tudo vai dar quantas arestas? 12. 12. E vértices, que são esses pontinhos aqui onde se juntam os segmentos. Eu vou ter 4 em cima e mais 4 aqui embaixo, ó. Então, nós vamos ter 8 vértices, certo? Então, eu tenho 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Dúvidas? Até aqui, alguém? Não? Então, vamos ver as identificações e as características do solo, ó. Figuras geométricas espaciais. Geometria espacial é o estudo das figuras que possuem 3 dimensões, certo? Essas figuras recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais e são conhecidas como prisma, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Agora, observe que para cada figura citada aqui em cima, nós temos uma representação em um objeto do nosso dia a dia aí como exemplo, ó. Então, prisma ou um paralelepípedo, tá? Pode ser um prisma ou um paralelepípedo aqui nesse caso. Uma caixa de sapato, ó. Nós podemos dar como exemplo cilindro. Nós temos aqui o canudinho como um cilindro, mas também nós poderíamos dar um exemplo aí da latinha de refrigerante, do lápis, né, da caneta redonda. Aqui o cone, nós temos como exemplo o quê? A casquinha de sorvete. Como a esfera, nós temos aqui a bola de futebol como exemplo. E como cubo, nós temos aqui os dados como exemplo, certo? Ou o cubo mágico, como vocês disseram. Então, prisma é todo sólido geométrico que possui bases paralelas, poligonais e faces laterais, formados por paralelogramas. Então, vamos lá. Face, polígono que forma a superfície do sólido geométrico, essa parte laranja aqui, onde nós podemos tocar na figura. Aresta é o segmento de reta comum entre essas duas faces, ó, aqui onde está verde, ó, e onde está azulzinho aqui, ó, isso tudo são arestas. E os vértices são os pontos em comum de um ângulo, ponto comum a 2 lados de um ângulo, a 2 lados de um polígono ou a 3 ou mais arestas de um sólido geométrico, ou seja, onde tem esses pontinhos roxo aqui, ó, que une quem? Que une as arestas, é chamado de vértice, tá? Então, vamos ver algumas características deles, ó. O cubo, ele é um prisma em que todas as faces têm forma quadrada e possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Já o paralelepípedo, ele tem bases que são paralelogramos, tá? Então, a base deles são paralelogramos, possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. A pirâmide, ela é um sólido que possui base de um polígono e lados constituídos por triângulos, tá? Então, para ser uma pirâmide, as laterais delas têm que ser formadas por triângulos, tá? Para ela ser pirâmide, ela tem que ter essa pontinha aqui em cima, ó. Então, pirâmide triangular, ela possui
4 vértices, 6 arestas, 4 faces e uma base do triângulo, ó. Então, ela vai ter 3 lados, mais embaixo são 4, ou seja, 4 faces. Ela vai ter 3 vértices embaixo e um na ponta, ou seja, vai ter 4 vértices. E vai ter 6 arestas. Por quê? Porque eu tenho 3 na base e 3 nas laterais. E a minha base dela vai ser um triângulo, certo? Aqui nós temos a pirâmide quadrangular, tá? Por que que ela é quadrangular? Porque a base dela, ó, é um quadrado, certo? Então, essa é uma pirâmide quadrangular, onde eu tenho 5 vértices, que são esses 4 da base mais esse aqui em cima, 8 arestas, que são as 4 da base mais as 4 laterais, 5 faces, que são as quatro laterais mais a de baixo, e uma base quadrada, certo? Já a pirâmide pentagonal, ó, ela chama pentagonal porque a minha base é um pentágono, ó, é uma figura de 5 lados. Então, ela é chamada de pirâmide pentagonal. Ela possui 6 vértices, ou seja, ó, tenho aqui, ó, 5 na minha base e mais um aqui em cima. Então, ele tem 6 vértices. Arestas, eu tenho 5 segmentos aqui embaixo e mais 5 nas laterais. Então, vai dar 10 arestas. Faces, eu tenho 5 nas laterais e mais a base embaixo. Então, eu tenho 6 faces. E um pentágono, que é a minha base embaixo, certo? Já que eu tenho a pirâmide hexagonal, porque a minha base dela é um hexágono, então eu vou ter 6 dos lados e uma embaixo, eu tenho 7 faces. Vou ter 12 arestas, porque eu tenho 6 embaixo e mais 6 nas laterais. E vou ter 7 vértices, porque eu tenho 6 embaixo e mais a pontinha dela aqui, que vai ser 7. Já o cone, ele é um sólido limitado por uma superfície curva, onde eu tenho a base, uma circunferência aqui, ó. Então, ela só vai ter um vértice, que é a minha pontinha aqui em cima. Já o cilindro, ele é um sólido limitado por uma superfície curva, certo? Então, ele é uma curva, ó. Ele tem 2 bases que formam uma circunferência, a base de baixo e a base de cima aqui. Já a esfera, ela é limitada por uma superfície curva, porém, ela não tem base, ela não tem vértices e ela não tem aresta, ela só tem essa superfície curva aqui formando a bola aí de futebol, certo? Que vocês já conhecem. Agora, como que fica a planificação desses sólidos? Vamos ver, ó. A planificação vai ficar assim, ó. Um cubo, ele não tem 6 faces? Então, quando eu abro esse cubo, ó, ele tem que ter 6 quadrados de mesmo tamanho. O cone, ele vai ter a base na forma de esfera e a minha superfície aqui, minha lateral curva, ó, formando o vértice lá na pontinha dele, quando eu juntar essas faces. O cilindro, eu tenho 2 bases, ó, na forma de circunferência. Quando eu junto aqui, essa minha superfície é curva nas lateral dele, certo? A pirâmide quadrangular, ela vai ter uma base quadrangular. Como ele está falando pirâmide, lembra que falou que as laterais têm que ser em forma de triângulo? Se ela é um quadrangular, eu vou ter 4 triângulos aqui para formar essa minha pirâmide, certo? A esfera, que é uma bola, ó, quando eu abro ela, ela fica exatamente assim, ó, nesse formato aqui. Já o paralelepípedo também, como ele tem 6 faces, ele vai ter que ter, ó, 4 na lateral, né, formando por retângulo, e as 2 bases aqui. Então, nós vamos ter 6 faces também no paralelepípedo. Agora, vamos lá ver as relações de Euler. Leonardo Euler foi um matemático suíço que teve a extrema importância nos estudos dos sólidos geométricos. Ele criou a relação que permite calcular os elementos da aresta, das faces e dos vértices de qualquer sólido. Então, ele criou essa fórmula aqui, ó, que eu posso calcular a quantidade de aresta, faces e vértices de qualquer sólido, independente de quantas faces, quantos vértices eles tenham, certo? Então, ele pegou lá o número de vértices, mais o número de faces, menos o número de arestas, e tem sempre que ser igual a 2. Então, agora vamos observar essas figuras aqui do Demonstre os seus conhecimentos. Quem saberia me dizer aqui, olhando essas figuras, quais delas são prismas? Vamos circular primeiro quais são os prismas.
Quem saberia me dizer? Galerinha, prisma? Quais são os prismas aqui? Lembrando que prisma tem a base tem que ser uma figura geométrica. O B, O A, D, o B O B, o D o E, e o E. Esses são prismas, ó. Esse é um prisma pentagonal, porque a base dele é pentagonal, um pentágono. Aqui eu tenho um prisma ou um Ô, paralelepípedo. Pro, meu saiu do nada a aula. Oi? A minha aula saiu do nada. Quem saiu? A sua irmã? Não, a aula saiu do nada pra mim. A minha aula? Sumiu? Ai, deve Pra ser mim, problema. sim. Deve ser problema aí na sua internet. Para mais alguém aconteceu isso? Para mim aconteceu 3 vezes já. Ai, que estranho. Para mais alguém? Pro, acontecia, tipo, meu pra mim tá normal, Pro. Gente, quando isso acontecer, se sumir e não aparecer, vocês saem e entram de novo, às vezes resolve. Então, aqui eu tenho um prisma de base quadrangular, aqui eu tenho um prisma de base triangular, e aqui eu tenho um prisma de base hexagonal, porque forma um hexágono aqui na minha base, certo? Agora, eu vou circular para vocês o que são pirâmide. Quem saberia me dizer? Então, pirâmide, aqui nós vamos ter a letra C. Essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrangular. Então, eu posso chamar ela de pirâmide quadrangular. A F, nós temos uma pirâmide triangular, porque a minha base forma um triângulo, ó. Na letra G, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, ó, porque forma um hexágono a minha base. E na letra H, eu tenho uma pirâmide pentagonal, ó, uma pirâmide que tem 5 lados na base aqui, ó, forma um pentágono, certo? Então, é uma pirâmide pentagonal essa, certo? Então, aí os prismas são A, B, D e E as pirâmides que eu circulei aí em verde, a C, a F, a G e a H, certo? Agora, enquanto vocês vão preencher esta tabela aqui, eu vou fazer a chamada. Como é que vocês vão fazer? Presta atenção, ó. Vamos olhar a figura A. Ele quer saber o número de lados da base. Então, eu quero saber quantos lados eu tenho em volta dessa figura. Ó. Em volta dela, se ela é uma figura de 5 lados, então eu vou ter 5 lados, certo? Número de lados da base. Então, eu vou ter, ó, 5 lados. Aqui, número de faces. Faces é onde eu consigo tocar. Então, ela vai ter 5 nas laterais, mais uma em cima, uma embaixo. Então, eu vou ter 7, ok? Número de vértices. Vértices é onde se cruzam, se juntam os segmentos. Então, eu vou ter 5 aqui em cima, ó, 5 cantinhos, e 5 cantinhos aqui embaixo. Então, vai dar 10 vértices. Número de arestas. Arestas são segmentos, ó. Então, eu vou ter 5 aqui em cima, 5 aqui embaixo e 5 nas laterais. Somando aí, eu vou ter 15. E aí, por último, eu vou colocar o nome do sólido, ó. Que prisma que é esse aqui? Ele é um prisma de base pentagonal. Ou eu posso dizer prisma pentagonal direto, certo? E aí, vocês vão colocar o nome da figura aqui embaixo. Vocês vão fazer para todas essas outras que tá faltando aí. Então, vocês vão preencher, olhar a figura e preencher enquanto eu faço a chamada aí. Vamos lá. Alisson. Ana Clara tá aí. Ana Paula. Carolina tá aí. Presente. Davi. Gabriel Gomes.
Giovana tá aí, né? Gustavo. Faltou também. Heloísa. Heloísa tá aí, não tá? Sim. Heloísa, ontem eu entrei lá, tá faltando a sua semana. Você não tá conseguindo entrar para fazer as atividades? Eu tô fazendo, só que como eu me mudei, a minha internet ainda tá meio falha, mas eu tô fazendo. Eu preciso da sua semana 5 e 6 para fechar a sua segunda média, que eu não consegui fechar ainda. Tá Se bom. você conseguir entrar lá para fazer a semana, pelo menos as 5 a 6 até amanhã, para eu poder fechar a sua segunda média. Aí depois a 7, a 8, a 9 e a 10 você faz até a semana que vem. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Henrique. O Henrique, eu vi ele aí, tá aí, né? Isabelle também tá aí. Isis está aí, que eu vi. A Isis saiu? Eu vi ela. Acho que ela caiu. João Pedro Foga. Faltou. João Pedro Pavan tá aí. Leonardo tá aí. Maria Emília está aí. Maria Fernanda tá por aí? Tá aí. Maria Luísa tá aí. Nicolas. Nicolas não, né? Pedro. Não? Não, mas o Nicolas não tava na aula, não. Pra mim ele tava. Eu acho que Oi? ele falou com você numa parte da aula. Quem? Quem? O Nicolas? É, Eu não vi ele. Você viu ele aí? Você viu, Maria Luísa? não sei. Sei lá, eu acho que eu vi. Não Ele deve lembro ter de ter saído. visto ele hoje. Eu não lembro. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Se alguém viu aí, me fale. Pedro, a Rafaela tá aí? Rafaela tá, né? Ou Rafaela não? Sim. Tá, né? Vinícius também tá aí. E Yasmin Cupuri também tá aí. Pronto. Voltando, conseguiram fazer? Então, vamos lá para a figura B, ó. A figura B, eu tenho, ó, 4 lados da base, certo? Tenho 6 faces, que é em cima e embaixo. Tenho 8 vértices, que são 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. E vou ter arestas. Arestas eu tenho 4 embaixo, 4 em cima e 4 nas laterais. Então, vai dar 12. Então, aqui eu posso chamar essa figura de um paralelepípedo ou de um prisma quadrangular, certo? Aqui, na letra C, eu tenho 4 lados da minha base. Depois, número de faces, eu tenho 4 nas laterais, mais a de baixo, 5. Número de vértices, eu tenho 4 embaixo, mais a pontinha, 5. E número de arestas, eu vou ter 4 na base e 4 nas laterais, portanto, eu tenho 8. Isso aqui é chamado um prisma de base quadrangular, certo? Ou base quadrada. Na D, eu tenho... Comprou meu sal de novo, não sei o que tá acontecendo. Para mais alguém, sumiu? Não, professora, é porque Oi? a internet delas tá ruim. Pra ninguém tá saindo. Então, meninas, saem e entram de novo. Às vezes é a internet de vocês que tá fraca. Deve ser isso. Porque para os outros estão normais, então não deve ser problema na minha. E a minha tá com sinal bem bom aqui. Vamos para a letra D, ó. Número de lados da minha base eu tenho 3. Número de faces eu tenho 3 nas laterais, um embaixo, um em cima, dá 5. Número de vértices tenho 3 embaixo e 3 em cima, que dá 6. Número de arestas, tenho 3 embaixo, 3 em cima e 3 nas laterais, então dá 9. Essa figura é um prisma de base triangular, certo? Na questão E aqui, ó, lados eu tenho 6. Faces eu tenho 6 nas laterais, uma em cima e uma embaixo, que dá 8.
Número de vértices, eu tenho 6 em cima e 6 embaixo, que dá 12. Número de arestas, eu tenho 6 em cima, 6 embaixo e 6 nas laterais, que dá 18. Então, ele é um prisma de base hexagonal, certo? Na F, eu tenho 3 lados, que é a minha base. Faces, eu tenho as 3 laterais mais a de baixo, 4. Número de vértices, eu tenho 3 aqui embaixo, mais a ponta, 4. Número de arestas, eu tenho 3 na base e 3 nas laterais, somando aí dá 6. Essa figura é chamada de prisma de base triangular, certo? Na G, eu tenho 6 lados, vou ter 7 faces, porque eu tenho 6 nas laterais, mais a de baixo, que dá 7. Número de vértices, eu tenho 6 aqui na minha base, mais a pontinha, que dá 7. Número de faces, eu tenho 6 na base e 6 aqui nas laterais, então vai dar 12. Essa figura é chamada de prisma de base hexagonal, certo? Na H, nós temos aí 5, né, lados. Vou ter 5 faces na lateral, mais embaixo eu tenho 6 faces. Número de vértices, eu vou ter 5 na base, mais a pontinha, 6. E número de vértices, de arestas, perdão, tenho 5 aqui na base, mais 5 que desce, vai dar 10. Essa é chamada de pirâmide de base pentagonal, porque forma um pentágono aqui na base, certo? Conseguiram preencher aí de boa? Então, vamos agora aqui, ó, a questãozinha. Você estava fazendo sair, aí eu não consegui pegar. Aqui, ó, dá para você ver ainda, não dá? Rafaela? Questão 3 aqui, ó. Quantas faces, arestas e vértices têm esses sólidos? Então, como é que é chamado esse primeiro sólido aqui mesmo, que a gente acabou de ver no exercício anterior? Qual é o nome dele? Ele é um prisma o quê? Hexagonal. Hexagonal, porque ele tem a base e um hexágono, certo? Ele é um prisma hexagonal. Então, quantas faces eu tenho aqui, ó? Se ele tem 6 lados, eu vou ter 6 faces laterais, uma em cima, uma embaixo. Então, eu vou ter 8 faces. Arestas são os segmentos, ó. Então, eu vou ter 6 aqui em cima, depois 6 aqui embaixo e mais 6 descendo aqui as laterais. Então, eu vou ter 12 vértices. 12 vértices não, perdão. Eu vou ter 12 vértices aqui, ó. Vou ter 6 em cima e 6 embaixo. São os pontinhos. Então, vou ter 12 vértices. Arestas, eu tenho 6 embaixo, 6 em cima e 6 nas laterais. Então, eu vou ter 18, tá? O meu segundo sólido é uma pirâmide. Como é chamada essa pirâmide aqui do lado? Se ela tem 6 lados, é uma pirâmide hexagonal, certo? Então, ela vai ter, ó, ela vai ter 7 faces, porque eu tenho 6 nas laterais, mais o de baixo. Então, eu vou ter 7 faces, certo? Aqui, vértices, eu tenho 6 aqui embaixo, que são esses pontinhos, mais a ponta dela. Então, eu vou ter 7 vértices. E arestas são os segmentos. Eu tenho 6 aqui embaixo, com mais 6 que desce, somando aí eu tenho 12 arestas, certo? Agora, galerinha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui, essa questão é a questãozinha de prova dessa semana. Então, prestem atenção. Uma joaninha passeia pelas arestas de um cubo que mede 18 centímetros. Então, cada aresta dessa daqui é 18 centímetros, certo? Ele quer saber de quantas maneiras diferentes ela pode ir do ponto B até o ponto H usando o caminho mais curto. Quem saberia me dizer de quantas maneiras ela pode chegar aqui do ponto B até o ponto H? E aí? Vamos lá, vamos fazer o caminho dela? Quem pode me falar um caminho primeiro? Que ela pode chegar até o ponto H? Vamos, galerinha, participação. Ela pode
Ela pode sair do B, ó, ir até o A, depois até o D, e depois até o H. Fiz o caminho verde, ó. Agora eu vou pegar o caminho azul. Qual outro caminho que eu posso ir? Eu posso sair do B, ir até o A, descer até o E, ir até o H. Fiz o caminho azul. Agora, qual outro que eu posso? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Eu posso sair do B, do C, até o D e até o H. Ó, fiz o caminho laranja. Qual outro caminho que ela pode ir? Saindo do B, indo até o C, até o G e até o H. Ó, fiz o caminho roxo. Qual outro? Posso sair do B, do F até o G e do G até o H, ó. Mais o caminho marrom. Qual que tá faltando? Qual que tá faltando aí? Do B até o F. Opa, esse eu já peguei, peraí. Vou pegar outra cor. Até o E e H. Ó, do B até o F, do F ao E e do E ao H, ó. Fiz o roxinho. Quantos caminhos diferentes deu aqui? 6. 6. Então, eu tenho 6, ó, pelo B, A, D, H, ó, B, A, D, H, que é o verde. Tem o B, o A, o E e o H, que é o azul. Tenho o B, o C, o D e o H, que é o laranja. Tenho o B, o C, o G e o H, que é o roxo. Tenho o B, o F, o G e o H, que é o marrom. E tenho o B, o F, o E e o H, que é o lilás. Então, eu fiz os 6 caminhos aí diferentes que a Joaninha pode chegar até lá, certo? Então, o que eu vou pedir para vocês agora, ó? Essa questãozinha 6 também vai cair na prova da próxima semana. Então, vamos lá. Então, para fazer a armação de um cubo, espera aí. Opa. Ó, para fazer a armação de um cubo, foram gastos 96 centímetros de arames. Eu quero saber qual é o comprimento da aresta. Então, primeira coisa, vocês precisam saber quantas arestas tem um cubo. Quantas arestas tem um cubo? A gente acabou de preencher. 12. 12. Se foram gastos 96 centímetros de arame, como que eu preciso saber aí quanto que mede cada uma das arestas? O que eu preciso fazer? Se eu gastei 96 centímetros em 12 arestas, o que eu preciso fazer? Que continha eu preciso fazer aí para saber o tamanho da aresta? Oi? Quanto que vai ser o tamanho de cada aresta, gente? O que eu faço? Se eu tenho 12 arestas, gastei 96. Basta dividir, né, gente? Ó, pego lá o 96, divido por 12 e vai dar 8 centímetros aí cada aresta. Então, cada aresta vai ser 8 centímetros cada uma, porque eu pego 96, divido por 12 e vai dar 8 centímetros aí, certo? Bom, galera, a nossa aula terminou aí, que falta 15 minutinhos. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês terminarem de fazer o Demonstre os Seus Conhecimentos, aí como tarefinha, ó, esse exercício 11 também vai estar na prova dessa semana. E aí, vocês vão fazer a tarefa 42. Na próxima live, eu vou fazer a correção dessas que faltaram,
mais a correção da tarefa 42, mais a atividade extra lá da semana 8, tá? Fazer a correção. E aí, para a próxima semana, vai ficar para a gente fazer aqui a revisão e mais a correção das atividades extras que ficaram aí sem corrigir, que vai ser da semana 9 e 10, certo? Então, para a próxima live, terminem essas atividades até a página 121, mais a tarefinha 42, certo? Qualquer dúvida é só me perguntar. E lembrando de novo que semana que vem prova normal, só não vai ter 10ª semana lá do 4º bimestre. Tudo bem? Combinado? Entendido? Tchau, gente. Boa tarde aí para vocês, tá? Tchau, tchau.